Arro pessoal, muito boa tarde. Estamos chegando aqui para mais uma live, dessa vez para falarmos sobre a temporada canceriana, o momento do ingresso do Sol em Câncer, que acontece daqui a pouquinho, às 10 para 6, né, da tarde, da noite. A gente vai ter o Sol saindo do signo de Gêmeos e entrando no signo de Câncer. Isso traz uma mudança importante, a gente vai conversar aqui nessa live, mas antes, deixa eu dar os recadinhos muito importantes aqui. O primeiro recadinho é você que gosta desse conteúdo, se você está chegando aqui agora, se você achou esse vídeo, alguém compartilhou com você, saiba que eu tenho um podcast lá no Spotify, no YouTube também, onde eu mando todos os dias uma reflexão astrológica. Então, já está aqui anotado para eu gravar, né? Tudo o que vai acontecer amanhã, por exemplo, amanhã é dia de lua cheia, então todos os dias eu gravo uma reflexão astrológica para o dia. E essa reflexão ela chega cedinho lá no Spotify e chega também, né, no YouTube. Então você que gosta do conteúdo aqui de astrologia, vai lá no Spotify, procura Astrologia e Tantra, segue ali, dê 5 estrelinhas e você vai começar a receber todos esses conteúdos bem cedinho, né? Então esse é o primeiro recado. Segundo recado que eu quero dar, estou gravando aí algumas reflexões desse livro aqui, Liz Green e Relacionamentos. Então, se você gosta de astrologia também, procura aqui no feed, né? Você vai encontrar aqui no feed. Gisela, boa tarde, seja bem-vinda. Você vai encontrar aqui no feed e talvez seja mais fácil encontrar no YouTube, né? Porque é um pouco mais fácil o sistema de busca ali. Mas já tem 9 vídeos, se eu não me engano, de reflexões desse livro. Então vale muito a pena, né? Se você gosta de astrologia, eu recomendaria muito você ler esse livro, né? Então vale a pena você comprar e ler. Mas se você não quiser comprar e ler, vai comigo que você vai pegar reflexões interessantíssimas que eu estou gravando em vídeo. Outro recadinho que é bem importante. Se você gosta de saúde, né, performance, eu acredito, né, na minha visão, daqui a pouco eu vou falar do curso de astrologia, eu acredito que todo mundo deveria ter um conhecimento bom ali do funcionamento do seu corpo. Né? Como é que funciona o seu corpo, o que faz você ficar saudável, o que faz você ficar doente. Todo mundo deveria entender isso, não deveria somente terceirizar a profissionais de saúde. Então eu tenho um grupo, né, que está lá no WhatsApp, ele é gratuito, você tem que pedir o link para você poder entrar, e eu estou fazendo nesse momento uma análise desse livro aqui, do Tony Robbins, é um livrão gigante. Eu estou pegando, né, eu já terminei a leitura dele, e aí eu pego trechos que eu grifei, compartilho, né, então mando trechos do livro ali, é bem legal, porque você vai pegar a nata do livro. Né, também recomendaria que todo mundo comprasse esse livro e lesse, né, para você poder também ter as suas reflexões, mas se você não quiser comprar o livro e ler, está lá no grupo, eu estou mandando ali as informações principais. Hoje mesmo eu mandei sobre a respiração. Né? Então eu tirei aí algumas fotos, né, de trechos do livro para você ler e falei sobre a respiração e complemento com as minhas reflexões. Então se você gosta de saúde, vale a pena entrar lá também. Pede para mim o link que eu te mando e aí você pode entrar. Depois eu estou estou quase terminando o livro do Peter Attia, o Outlive. Depois eu vou começar a compartilhar informações dele também. Último recado, né, o último recado aqui para a gente começar a entrar no conteúdo que eu já separei aqui, né, já estou com o mapa também do ingresso do Sol em Câncer aqui na frente. Finalmente eu consegui repor um pouco de energia. Aliás, né, fica aí a dica, né? Eu passei por uma questão de saúde forte aí nesses últimos dias, nas últimas 2 semanas. O nível de energia baixou muito, acredito que mexeu até com minhas mitocôndrias, enfim. E num sonho, né, foi num sonho que eu sonhei com essa pedra aqui, né, essa pedrinha aqui. Quem souber o nome dela, comenta aqui. Né? Eu sonhei com essa pedra aqui e falei, é isso aí, né? Vou utilizar ela. Comecei a utilizar ela desde ontem e parece que a minha energia já deu uma subida muito grande. Né? Já melhorou bastante, tanto que hoje finalmente eu consegui escrever a descrição do curso de astrologia. Né? Consegui escrever a descrição do curso de astrologia, já vou colocar aqui, né, para a gente poder, para todo mundo saber, tem muita gente me perguntando, e depois eu vou mandar, né, vou compartilhar aqui nos stories para todo mundo ver, né? Então, o curso de astrologia, pessoal, você que gosta do que eu compartilho aqui, né? Elisa, boa tarde, seja bem-vinda. A granada não é a granada, não é a granada. Vou mostrar ela de novo aqui, ó. Não é a granada. Quem conhecer essa pedrinha, comenta aí, fala qual que é. Eu sonhei com ela. Aí eu sei o significado dela, né? Ela tem um significado que tem tudo a ver com o que eu preciso nesse momento. Comecei a utilizar ela ontem, já deu aí uma boa melhorada na energia. Então, se você gosta do que eu compartilho aqui, de astrologia, de autoconhecimento, e você quer aprender, quer ter até como eu posso dizer, uma autonomia, né? Porque eu falo, a pessoa às vezes fica ouvindo horóscopo, mas ela não tem muita noção do que está se falando ali.
Às vezes a pessoa fala, mas ele fala que a Lua tem quadratura com Netuno, meu Deus, o que que é Lua, o que que é Netuno, o que que é uma quadratura? E a pessoa fica um pouco perdida. Assim como eu acho que todo mundo deveria entender sobre saúde, conhecer o seu próprio corpo, né? Eu acho que todo mundo deveria conhecer o seu mapa astral e todo mundo deveria conhecer a linguagem simbólica que é a astrologia. Então esse curso ele é voltado a isso, né? Vai ter uma descrição toda bonitinha que depois vocês podem ler com calma, mas basicamente a gente vai falar do básico da astrologia, né? Como é que funciona, por que funciona, aí tem todas aquelas discussões filosóficas, discussões técnicas, e aí você entende ali, né? Eu coloquei aqui, e eu vou ver direitinho se tá, aí, aqui é boa tarde ainda, Bia, para você já é boa noite, e para você daqui a pouco começa o verão, né? Aqui a gente começa o inverno. A Elisa falou, já me matriculei, vamos falar de Revolução Solar no curso? Então, nesse curso não, né? Eu vou até comentar aqui qual que é toda a nossa programação, porque todas as técnicas da astrologia, elas passam pelo quê? Né? Elas passam pela base, que é o mapa astral. Gislene, boa tarde. Né? A Bia falou, curso quarta, meia-noite é babado. Meia-noite aí, né? Porque aqui eu não daria curso meia-noite de jeito nenhum. Né? Aqui vai ser 7 horas da noite, mas ele vai ser gravado também, né? Então quem, né, não puder ver o vídeo vai ser gravado. Então esse curso ele traz todo o fundamento da astrologia. Né? Depois eu vou trazendo os complementos. A questão da revolução solar, por exemplo, né, ela é um mapa que você analisa. Né? Então quem sabe analisar mapa consegue analisar o mapa da revolução solar, tendo ali, né, as questões ali que você coloca, que é o mapa para o ano, né, que você faz uma relação dele com o mapa natal. Mas o que a gente vai ver nesse curso? A gente vai ver então todo o fundamento da astrologia, né, toda a base para você entender por que funciona, assim como no curso de cristais, né, porque às vezes a pessoa usa um cristal aqui, usa um cristal ali e não sabe, né, por que ele funciona, como que ele funciona. Se você souber, pode ter certeza que você vai tirar muito mais proveito. Então tem toda essa base. Aí a gente fala dos planetas, né, os principais planetas até o Plutão. A gente fala dos signos, todos os signos para todo mundo entender, das casas astrológicas, os principais aspectos e alguns outros detalhes como planetas retrógrados e assim por diante. Então é para dar a base para você poder olhar para o seu mapa e falar, eu entendo o meu mapa, eu consigo entender o meu mapa. Significa que você nunca mais vai precisar ir num astrólogo? Não necessariamente, porque a pessoa pode entender do seu próprio corpo, né, lendo esses livros, estudando, mas ela vai também no médico, ela vai no profissional de saúde. Então, a ideia é você poder olhar para o seu mapa, aprender ele, e principalmente quando você acompanhar aqui meus conteúdos, ou conteúdo de qualquer astrólogo que você acompanha ali semanalmente, diariamente, você vai poder entender essa linguagem de forma muito mais tranquila. Né? Aí você vai olhar o seu mapa e você vai poder aprender sobre ele. A ideia é dar uma base sólida para você poder olhar para o mapa e ler ele. Né? Ler o seu mapa, ler o mapa de qualquer pessoa que você conheça, que você queira. Inclusive, assim, se você é terapeuta, você pode ter aí um complemento. Vale lembrar que o Jung, ele usava astrologia, então ele era um psiquiatra, e aí ele usava astrologia também. Né? O pessoal hoje ficaria doido, né? Mas ele usava e fala claramente que ele fazia os mapas e ele também mandava fazer mapa, porque ele não gostava muito de cálculo, né? Infelizmente para ele, na época dele, não tinha software de astrologia que calculava o mapa. Então você vai aprender tudo, né? Aí você pode ver na sua vida terapeuticamente, né? Pô, minha saúde, como é que tá? O que eu preciso fazer para melhorar a parte financeira? Como é que eu posso viver minha missão de vida? Tudo isso você vai olhando no seu mapa, né? Estudando isso. E aí, como é que vai ser o formato? Ele vai ser um formato que ele vai ser primordialmente ao vivo. A gente vai se encontrar nas quartas-feiras, às 19 horas, vai até às 8, então vai ser 1 hora de aula. Eu quero dar uma aula por planeta, né? Então, por exemplo, uma aula só para o Sol, uma aula só para a Lua, uma aula para Mercúrio, uma aula para Áries, uma aula para Peixes, e assim por diante. E vai ter aulas complementares gravadas com temas menores, então vai ser um conteúdo bem rico, bem interessante e dinâmico. Né? Então, quem quiser saber mais, vai ter o link ali para você poder já se inscrever. Começa no dia 3/7, ou seja, está chegando. Eu vou piscar o olho, daqui a pouco a gente começa esse curso, ele está chegando, então corre lá para se inscrever. Aí a Vera falou, tô doida para fazer meu mapa contigo, bora fazer então, bora fazer, vamos conversar aí para a gente fazer. Eu sei que eu me perdi nas mensagens, então algumas mensagens ficam sem resposta. Quem eu estou devendo mensagem ali, manda um upzinho que ela sobe, e aí a gente já conversa. Acho que você ia fazer o curso também, né? Então a gente vai se encontrar até semanalmente no curso. Pessoal, vamos lá falar então da temporada canceriana, já está tudo aqui anotado. A gente começa daqui a pouquinho, né? Então, aqui para o Brasil, a gente vai começar essa temporada
às 17 horas e 50 minutos. Então, daqui a pouquinho, agora, são as últimas horinhas do Sol em Gêmeos. Então, a galera de Gêmeos já se despede, né, do Sol, e quem for do signo de Câncer já começa aí a se preparar para a sua revolução solar. A revolução solar foi citada aqui, né, no início da live, e é justamente o que? A revolução solar é o mapa que você ganha. Imagina que quando você faz aniversário, você ganha presentes, né? Então alguém vai lá, te dá um presente de feliz aniversário. Quando você faz o aniversário, o universo te dá um presente. Ele te dá um mapa novo para aquele ano, né? Aquele mapa, ele vai dar a energia daquele ano. Pode ser que o presente do ano seja um pouco mais desafiador, pode ser que o presente do ano seja muito benéfico, aí você tem que analisar esse mapa, mas todo ano você ganha um mapa novo para renovar a sua vida. Né? E esse mapa da Revolução Solar, claro, ele sempre se baseia no mapa natal e ele sempre se interrelaciona com o mapa natal também. Então a gente começa essa temporada canceriana, mudamos de estação também. Então, aqui no Hemisfério Sul, a gente começa aí o inverno oficialmente, e no Hemisfério Norte se começa o verão oficialmente. Né? Embora as estações elas estejam um pouco, né, bagunçadas agora, porque veja, né, a gente está começando o inverno hoje, eu estou aqui de camiseta, lá fora está sol, está até quente, né, tudo bem que de manhã estava frio, à noite vai esfriar, mas dá para perceber que parece que a temperatura está assim mais elevada. Né? Aí eu tenho medo aí do próximo verão, quando ele chegar, como é que vai ser esse verão aí. Então a gente começa uma estação, e dentro da astrologia mundial, né, que analisa aí toda a parte, como posso dizer, até política, enfim, a parte da humanidade como um todo, do coletivo, esses momentos de virada de estação, de troca de estação, são muito importantes. Né? Por quê? Porque, veja, todo momento que o Sol ingressa num signo, qualquer planeta entra num signo, gera-se um mapa e a gente pode estudar aquele mapa. O Sol, ele é o nosso luminar principal, ele é o nosso grande guia. Então, toda vez que o Sol entra num signo, gera-se um mapa de ingresso que vai valer por 30 dias ali, enquanto o Sol estiver passando naquele signo. Então, a gente analisa aquele mapa e vê uma tendência, né, para aquele período. Mas, quando é signo cardinal, aliás, vocês vão aprender o que é signo cardinal, fixo e imutável no curso de astrologia, mas quando é fixo signo cardinal, que são aqueles que abrem as estações, que trazem uma estação nova. Então, por exemplo, né, quem é cardinal? Áries, Câncer, o Libra e o Capricórnio. São os 4 signos cardinais. Então, nesse momento, o Sol entra em Câncer, que é um signo cardinal. Por isso, muda a estação. Entramos aqui no inverno e lá no Hemisfério Norte no verão. Então, esse mapa, ele traz uma relevância maior porque ele não vai valer só para os 30 dias de Câncer. Ele dá uma visão geral dos próximos 3 meses, até que o Sol entre em Libra e mude a estação novamente. Então é um mapa muito relevante, por isso que a gente olha, né, analisa esse mapa. Eu estou com ele aqui na minha frente e já trouxe umas anotações para a gente poder conversar. Né? Então, primeiramente, o Sol entra hoje no signo de Câncer, dia 20/6, às 17 horas e 50 minutos, e fica em Câncer até o dia 22/7. Então, nesse período, todos nós estaremos aí com a possibilidade de viver mais essa energia canceriana. Vale dizer que Mercúrio e Vênus já estão em Câncer, já tem live aqui, né, do Mercúrio e Vênus em Câncer, agora entra o Sol, que completa aí, né, toda essa energia, toda essa força. E o signo de Câncer é um signo do elemento água. Vocês vão aprender sobre elementos também no curso, né, entender o que é o elemento terra, elemento água e assim por diante. Então o signo de Câncer é o signo do elemento água, ou seja, ele fala muito das emoções. Toda a parte emocional é muito forte, muito trabalhada no signo de Câncer. O que Câncer traz para a gente também? Toda a ligação com a família, com o passado, com a intimidade. Né? Então, assim, com a nutrição. Eu falei bastante disso, né, na live do Mercúrio e Vênus em Câncer, então vale a pena, se você não assistiu, assiste ela para complementar essa. Mas o que dá para dizer é que, principalmente nos próximos 30 dias, que é o período que o Sol estará em Câncer, tudo isso vem cá numa evidência. Então, você analisar suas emoções, o emocional está aqui? O emocional está aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. Esse livro aqui que eu também recomendo bastante, é um livro um pouco mais técnico, é um livro talvez não tão simples de ler assim, né? Eu estou ali já bem avançado, né? Estou aqui quase terminando ele. E esse livro aqui, ele fala muito sobre as emoções. Então, dicas que eu vou dar também para quem estiver no curso, né? E estudar astrologia não é só pegar um livro de astrologia e estudar astrologia e ficar só
lendo livro de astrologia. Estudar astrologia é estudar o ser humano, é estudar a nossa mente. Tudo isso é astrologia. Então, esse período canceriano vai enfatizar as emoções, né? Inteligência emocional, como é que está a sua inteligência emocional? Você pode avaliar agora, você pode iluminar esse tema na sua vida, né? Como que você lida com essa parte importantíssima que são as emoções. Então isso vem muito à tona, Mercúrio já está lá, Vênus já está lá, então a área do nosso pensamento, da comunicação, a área dos relacionamentos também se liga à parte das emoções. Novamente, temas familiares e sincronisticamente, quando Mercúrio e Vênus entraram em Câncer, começou a me vir muitas memórias da questão da infância, de família, que eu estou aqui digerindo, metabolizando e assim por diante. Isso fica mais forte agora, quando o Sol entra em Câncer. Então observe, né, que podem vir lembranças, podem vir memórias, e é uma oportunidade de digeri-las, né, de trabalhar elas da melhor forma, porque o signo de Câncer, ele fala muito da digestão, né, digerir aquilo que aconteceu na sua vida. Então quando você coloca um alimento ali para dentro do seu corpo, o estômago tem que digerir aquele alimento. Quando você vive uma emoção, quando você vive uma experiência, o seu corpo psíquico ele tem que digerir aquela experiência. E assim como às vezes a gente come alguma coisa que não faz bem, né? Só que a parte física às vezes é mais fácil de lidar, porque aí você vai lá, vomita aquilo e acabou, né? Então não conseguiu digerir, vai passar mal, vai ficar meio ruim, mas você vomita, põe para fora, acabou. Uma experiência emocional, uma experiência psíquica, não é tão fácil assim. Aliás, tem estudos muito interessantes de um terapeuta que ele também trabalha com a parte corporal, trabalha com a terapia corporal também, né? Baseado ali no Reich, no Lowen. E tem um terapeuta chamado Peter Levine, e ele comenta muito, né, que quando acontece um trauma, dependendo daqueles próximos minutos do trauma que aconteceu, dependendo do que você fizer com o corpo da pessoa ali naquele momento, o trauma ele pode ir embora, ou seja, não vai ficar preso na pessoa, ou ele pode se impregnar na pessoa. Então vamos supor que a pessoa passe por um acidente, né, um acidente de automóvel, que é extremamente traumático, né, não é uma coisa agradável. A pessoa passa por esse acidente, dependendo do que se fizer ali, minutos depois do acidente, a pessoa é meio que como se vomitasse aquela experiência ruim e conseguisse passar por ela sem gerar um trauma, ou aquilo vai ser absorvido como um trauma e vai ficar preso ali. Aí a pessoa pode, por exemplo, ficar com medo de dirigir, não consegue dirigir, fica com aquele trauma ali que vai ter que ser trabalhado. Então olha como esse mundo das emoções ele é sutil, e ele passa pelas memórias, ele passa pelas lembranças, ele passa por toda a temática familiar, porque, queira ou não, o que mais nos influencia é o ambiente familiar, porque nascemos ali uma criança que tem ali algumas coisas que a gente pode trazer de vida passada assim, mas no geral, nessa vida, a gente nasce ali e a gente acaba aprendendo e absorvendo o quê? Tudo que nossos pais fazem, nossos irmãos, tios, avós e tudo isso, né? A Vera perguntou, né, a questão da minha voz. Então, essa coisa da voz é uma coisa do Instagram, tá? Não é só comigo que acontece, ainda bem. O que está acontecendo com todo mundo praticamente de live, a voz vai ficando meio estranha, né? A voz fica lenta, sei lá. Mas aí isso fica oscilando, né? Infelizmente, isso acontece no Instagram. Né? Não sei porque não resolveram ainda, porque acontece com todo mundo, acontece até com perfis grandes, né? Então, pessoas que têm um perfil grande assim, a voz fica bem esquisita. Mas enfim, né? Espero que dê para ouvir aqui. A Renata falou que está tudo normal. Pelo que eu ouvi falar que comentaram, depende muito da qualidade da conexão. Então, quando a qualidade da conexão baixa, meio que o Instagram faz isso. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Então, nesse período, o que a gente pode fazer de melhor? Olhar para as emoções, cuidar das emoções, né? Melhorar nosso relacionamento com as emoções, buscar a inteligência emocional. A inteligência emocional é tanto a gente com a gente mesmo, ou seja, como que você lida internamente com as suas emoções, quanto com a gente, com outras pessoas, com o ambiente, ou seja, como que você lida com as outras pessoas emocionalmente. Então tudo isso pode vir à tona. Memórias, lembranças de família, questões familiares podem vir à tona. E aí vale a pena você realmente olhar o que está vindo de memória para você poder digerir ela e de repente ressignificar. Então se vier uma dor, se vier um trauma, se vier ali uma memória dolorosa, você pode aproveitar esse momento para ressignificar. Né? Ressignificar. E aí você, inclusive, eu vou dar dica de cristal e óleo essencial que vai ajudar em tudo isso. A Gisela falou, ouvi falar que essa alteração da voz acontece em aparelhos com sistema Android. Não sei se é real. O meu é Android. Né? O meu é Android, então também não sei se é Android na fonte ou Android em quem está assistindo. Né?
mas o meu aqui é Android. E eu realmente, algumas lives que eu assisto, eu vejo essa voz estranha e eu falo, putz, isso acontece comigo também, né? Muito, muito triste. Sei lá, quando que o Zuckerberg vai resolver isso aí. Então tem toda essa parte familiar, de memória, então aproveita esse período, né, de repente, quem está fazendo terapia, quem busca autoconhecimento, quem quer fazer um mapa astral e olhar ali como é que está a sua casa 4, tudo isso pode ser muito forte. O signo de câncer fala muito sobre nutrição, né, é o signo da grande mãe, do feminino, então isso envolve você se nutrir, né, e aí eu tenho que falar, claro, né, a parte da alimentação. Será que você come bem? Será que você está colocando alimentos de qualidade no seu corpo? Ou você simplesmente, né, desembala um monte de pacote que vem ali da indústria e coloca para dentro e o seu corpo que lute, né, onde não vai ter nutriente suficiente, vai ter um monte de químico, um monte de coisa que vai atrapalhar o corpo, vai inflamar o corpo. Então, que tal, né, nesse período canceriano, você também olhar para a sua nutrição, né, olhar o que você está nutrindo o seu corpo. Eu vou dar a dica, né? Eu me coloquei aí como cozinheiro agora, né? Então eu tenho a lua em câncer, então despertei essa lua em câncer em mim. E toda noite, todo dia eu faço janta para mim aqui, né? Para nós, na verdade, né? É que eu que me preocupo mais com isso. Então, o que eu faço que eu adoro, que nutre pra caramba e é incrível? Eu faço lentilha, eu faço ervilha, faço aquele feijão moyashi, né? Feijão mungo, que chama na. Hoje mesmo eu vou comer o feijão mungo, né? Que fala na Ayurveda. Então eu faço essas leguminosas aí, que são extremamente nutritivas, e coloco um monte de legumes. Então eu coloco mandioquinha, coloco batata, coloco abóbora cabotiã, coloco abobrinha, coloco, enfim, vários legumes ali. Aí coloco um monte de tempero também, né? Especiarias incríveis que vão ajudar, né? A especiaria é medicina, né? O tempero ele é medicinal. Então eu coloco cominho, eu coloco coentro, eu coloco, né, que é a coentro semente, coloco pimenta branca, pimenta preta, cebola em pó, alho em pó, vou colocando todos os temperos, fica uma delícia, né? É nutritivo, é leve, ou seja, eu estou nutrindo bem meu corpo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho muita fome. A Renata falou, amo lentilha, preciso fazer, então faça, a lentilha é incrível. Eu tenho muita fome e eu percebi, se eu não fizer isso, eu vou comer besteira. Eu vou buscar comer um pão, eu vou buscar comer alguma coisa e que não é tão legal. Então, eu estou fazendo isso, já fica a dica, né? Aproveita esse momento canceriano, veja como é que está a sua nutrição, como é que você está se nutrindo e melhore essa área, né? Só que a nutrição não é só física, né? Então veja também o que entra pelos seus sentimentos, né? Pelos sentidos. O que você assiste, o que você ouve, o que você lê, porque tudo isso também é uma nutrição, né? Que pode ser de qualidade ou pode ser também cheia de toxinas, que vai atrapalhar, né, o seu corpo psíquico. Então isso aqui é bem interessante também, né? Câncer traz muito à tona a questão do feminino, então a energia feminina em todos nós. Aliás, o próximo vídeo que eu vou gravar desse livro aqui é justamente do conceito de ânimos e ânima, né? Então, só para lembrar que a energia feminina está aí para todos nós. Então, todos nós temos acesso à energia feminina, né? Claro que a mulher ela tem um feminino mais presente, mais forte ali, mas o homem também ele tem que ter acesso à ânima, né? Que é o feminino interior e tem um relacionamento com todo o feminino do mundo. Então, isso em câncer fica mais exaltado nesse momento. E a gente vai ver que esse mapa dá uma enfatizada nisso. A gente vai falar no mapa já já. Bom, além disso, né, estamos com o Sol entrando em Câncer, então traz toda essa dinâmica do elemento água, de tudo que a gente já falou, e não só o fato do Sol estar em Câncer, mas o mapa inteiro, a formação do mapa que foi congelado aqui, principalmente para o Brasil, para o mundo altera um pouquinho, porque vai mudar o ascendente, mas aqui para o Brasil isso ficou muito forte, mas para o mundo também vai ser a mesma dinâmica. O que a gente tem? Um predomínio do elemento água e do elemento terra. Então, predomínio do elemento água e do elemento terra. E esses dois elementos são elementos yin, são elementos femininos, elementos receptivos. Também no curso vocês vão entender direitinho essa questão do yin, do yang, né, do que é ativo e receptivo, esse tipo de coisa. Então, temos aí muito forte a energia do elemento água e do elemento terra. A primeira coisa que me chama a atenção nisso é o quê? É fecundidade, fertilidade, a gente poder nutrir os nossos sonhos. Porque a Terra é o material, né, onde a gente tem o Marte em Touro, temos Urano em Touro. Para o Brasil aqui o ascendente é Capricórnio, por isso que ficou bem forte, né, essa energia de Terra. E também o meio do céu está em Virgem. Né? E mesmo você que
de repente está em outro país, mas você nasceu no Brasil, você tem uma ligação com esse mapa que está gerado aqui. Então, só pelo ascendente estar em Capricórnio, o Marte está em Touro e o Marte está em Touro para todo mundo, traz uma dinâmica muito legal de realização material que a gente pode ter. E as emoções de Câncer, de Peixes, né? Porque temos 3 planetas em Câncer e 2 em Peixes, que é o Saturno e o Netuno. Essas emoções, elas nutrem, elas fertilizam essa Terra. Então é como se a gente tivesse aí, a gente pudesse direcionar nossas emoções. Eu estou justamente no capítulo que ele fala da dopamina, né? E a dopamina é justamente aquela molécula, né? Aquele neurotransmissor dentro da gente que faz a gente ter vontade de buscar as coisas. Né? Então, esse é um momento muito legal também para você olhar suas emoções e ver o que te chama, o que você quer realizar. Né? Então, acordar de manhã com vontade de levantar e fazer aquilo que você tem que fazer. Isso passa pela missão, por tudo isso que eu também sempre comento. Então, isso é bem interessante, né? Traz essa força aí da água e da terra para a gente poder trabalhar. Então, coloque água ali nas suas plantinhas, sua semente é o quê? Os seus sonhos, os seus projetos. A água é o quê? É emoção. É você saber por que você está fazendo aquilo. Como diz ali o Viktor Frankl, né? Ele falava que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, mesmo que você esteja passando por dificuldades, se você tiver um porquê, você enfrenta essas dificuldades tranquilamente. Além do predomínio, né, de água e terra, o que a gente está tendo nesse momento da entrada do Sol em Câncer, e que está sendo muito falado, né, provavelmente vocês estão ouvindo aí também, muita gente analisando o mapa e falando sobre isso, que chama bastante atenção, é a quadratura com Netuno. Então, o que acontece? O Sol está numa quadratura bem forte com Netuno, né, se a gente olhar pela questão de graus, está muito forte, está bem pintadinho aqui, né, o quadradinho aqui do Pégasus. O que dá uma aliviada, vamos dizer assim, nessa quadratura é que o Netuno está em Peixes e o Sol está em Câncer. Então, tecnicamente, esses signos eles não formam uma quadratura, eles formam um trígono, né? Porque eles se falam bem, eles falam na mesma linguagem da água. Peixes é água, Câncer é água, então seria uma comunicação fluente. Só que, como Netuno está bem no final de Peixes, quase em Áries, e o Sol está no início de Câncer, né, quase Gêmeos, forma aí essa quadratura. Poliana chegou, arro, bom, boa tarde. Então, a quadratura com Netuno é um aspecto desafiador, é um aspecto mais complicadinho. E eu diria que joga mais água nesse ambiente que já está bem aquático. Então, já traz muito a temática das emoções, a temática do inconsciente, a temática de questões que possam vir à tona, memórias do passado, Câncer, que estão profundamente enraizadas no nosso inconsciente, Netuno, e que talvez venham, né, por conta da quadratura, de uma forma mais brusca, de uma forma até dolorosa, mas que é uma oportunidade novamente da gente digerir aquela emoção que vai vir. Então a quadratura com Netuno, ela traz essa tensão, né? Traz também uma coisa que, novamente, né, preparem as suas turmalinas, né? Preparem, aqui eu estou com uma numita, né? Para quem tem uma numita, é uma pedra muito boa também, uma pedra preta, ativa o chakra básico, aterramento. Preparem seus quartos fumês aí, né, para você poder se aterrar, prepare aí o óleo de cedro, o vetiver. Por quê? Porque, como vocês também já devem ter ouvido falar, eu falei, né, quem ouve outros astrólogos também deve ter ouvido, a quadratura com Netuno é aquela quadratura que às vezes tira a gente da Terra, né? Deixa a gente um pouco aéreo, um pouco confuso, né? Talvez não enxergando direito as coisas. E claro, esse aspecto ele é mais forte hoje, né? Porque hoje temos esse trânsito acontecendo. Mas como ele ficou marcado no mapa, né, do ingresso do Sol em Câncer, significa que ele vai valer pelos 3 meses que estão por vir. Então, dentro dos próximos 3 meses, esse Netuno ele vai estar meio que nessa tensão ali. Claro que vai diminuindo a força, né, em relação ao que está hoje, mas isso pode afetar. Então, vale a pena também lembrar que se você se sentir um pouco mais fora do ar, um pouco mais, né, não está conseguindo ter foco para fazer as coisas, temos sim um aspecto que ajuda bastante, que é o Mercúrio com Marte, que eu já vou falar, mas lembre que temos remédios astrológicos bem interessantes que vocês podem utilizar. Aliás, no curso de cristais eu faço essa relação também de astrologia com os cristais. O que temos também? O Sol fazendo uma conjunção com Vênus e Mercúrio. Não é tão forte, mas os dois estão ali em Câncer, o que traz uma força maior canceriana. Ou seja, traz ainda mais essa ligação aí com o passado, com família, com emoções que a gente tem que trabalhar. No caso da Lua,
ela caiu em Sagitário, né? Então a gente vai ter também algo que dá uma ajudinha aí, né? Eu vou dizer. A Lua em Sagitário, como eu comentei até no áudio de hoje, é uma Lua que convida muito ao otimismo, né? Então a gente ter otimismo, ter uma visão positiva da vida, acreditar na vida, mesmo que estejamos passando por dificuldades, mas é como se viesse a Lua em Sagitário, essa conexão com algo maior, com a espiritualidade, e renovasse a nossa força, né? A Poliana falou: meu meio do céu é Sagitário, o meu também. Então, de certa forma, esse mapa congelado coloca a Lua ali no meio do céu. Ou seja, nossas emoções vão influenciar muito a questão da carreira. Então, a Lua em Sagitário é algo interessante, traz para a gente, né, uma possibilidade de acreditar, né, de ter otimismo, de co-criar, inclusive com a nossa própria vibração. Perceba, a nossa vibração afeta tudo. Eu estava fazendo um atendimento ontem, a gente chegou nesse tema, né? E eu estava até dando exemplo do carro, porque aí ela falou também de uma questão do carro dela lá, e eu falei, o meu é assim, é uma extensão minha. Então eu percebo claramente o dia que eu estou com uma energia mais baixa, o dia que eu não estou lá muito legal, o carro liga e desliga. É como se ele tivesse dificuldade de ligar. O dia que eu estou muito nervoso, muito puto, se liga o carro, ele parece que fica acelerado ali. Então, aí quem que explica, né? Como é que você explica que um carro, né, uma máquina, estaria tão conectada ali com o ser humano? O Gasparetto, né, que acho que muita gente aqui deve conhecer, Luiz Antônio Gasparetto, ele deixou um livro escrito, inclusive, sobre isso. O livro é Você é Seu Carro, muito interessante, onde ele comenta no livro, né? Cada ligação que a gente tem, cada peça do carro, então, sei lá, quebrou o amortecedor do carro, aí ele faz uma relação com a psicologia e o que você está passando. Então isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Então, como está a nossa vibração, afeta tudo. Então afeta o carro, afeta o computador. Eu percebo também que às vezes o computador reinicia do nada e eu falo, pô, não tem, o que aconteceu? Né? Por que ele está reiniciando? É porque tem alguma coisa em mim que está influenciando aqui. Coisas quebrando em casa, né? E claro, né, aí pega ali clientes, processo seletivo de emprego, tudo isso, assaltos, né, pessoas que de repente são roubadas aí, tudo tem a ver com a nossa energia. Olha lá, a Renata falou, meu carro está no concerto pela terceira vez esse ano. Então observa, né? O que será que esse carro está querendo mostrar com relação à sua energia? Né? Então aí, claro, o carro tem que ir para o mecânico, tem que fazer o que tem que ser feito, mas olha para dentro e fala, o que será que está acontecendo dentro de mim? Né? Olha, o caminhão bateu no seu carro. Então, acidente tem tudo a ver, por exemplo, com Urano. Né? A temática de Urano, de Marte. Então, o que eu acho dessa Lua em Sagitário? Ela convida a gente a trazer o otimismo, né? A fazer com que a nossa vibração se mantenha elevada. Né? Porque, sim, aí imagina, né? Por exemplo, o caminhão bateu no carro. Aí pode ser é uma coisa chata, uma coisa bem triste. Nossa, meu Deus. Se você deixa a sua energia cair, aí as coisas vão piorando, porque aí, nossa, aí o caminhão bateu, aí depois, tem uma peça que não tem, não encontra no fornecedor, aí não consegue arrumar o carro, aí sai bem mais caro do que poderia sair. Eu até dei um exemplo, né, para ela, que foi incrível esse acontecimento também, porque justamente num dia com Urano ali, o que aconteceu? O carro, no meio da estrada, ele parou, e ele parou porque arrebentou a tal da correia dentada, né? E essa correia dentada, para quem conhece um pouco de automóvel e tal, é complicada, né? Então, eu já sabia disso, e aí na hora eu fui pesquisar na internet, você fica chateado porque fala, se arrebenta a correia dentada, geralmente ferra com o motor, tem que ir para retífica, aquela coisa toda. O guincho, quando foi buscar, falou a mesma coisa, ixi, deve ter ferrado o motor. Quando chegou lá no mecânico, o cara falou, ixi, deve ter ferrado o motor. Mas olha só, tudo indicava que tinha ferrado o motor, e no fim não ferrou o motor. O cara me mandou mensagem, o mecânico falou, não sei como, mas você escapou dessa. Né? Deu só para trocar a correia e ficou tudo resolvido. Então veja que as coisas podem acontecer. Né? Basta a gente manter a nossa coisa elevada. Se começa a descer muita energia, aí a gente começa a ter problemas. A Gisela falou, estou numa mudança de carreira, mas sem conseguir visualizar para onde seguir. Tentando entregar muitas emoções mexidas e amizades com amizades e família. Então, dá uma olhada no seu mapa, né? Você é de Sagitário, dá uma olhada aí. Quem é de Sagitário, por exemplo, passou agora, né, nos últimos dias, pelas oposições. Né? Então, o Sol fez oposição, Mercúrio fez oposição, Vênus fez oposição e Júpiter está fazendo essa oposição. Né? Então, quem é de Sagitário, o regente de Sagitário, que é Júpiter, está lá em Gêmeos, em Gêmeos, se opondo. Minha voz acabando aí, né? A Renata falou, vou até olhar no mapa do acidente, dá uma olhada no mapa do acidente e no seu mapa, né? Tudo que está acontecendo ali.
E seria legal se eu pudesse ver também, além de trânsito, a Lua progredida, né? E o mapa da Revolução. Aliás, a gente vai ver, né? Se não me engano, você pegou o atendimento, então a gente vai ver. A gente só precisa marcar direitinho e a gente olha para tudo isso e bate maior papo aí sobre tudo. A Lisa falou: meu carro também parou hoje, não ligou de manhã. Diz o mecânico que é motor de arranque, olha só. Então, e aí perceba como é que está a energia, porque o carro ele sente. Ele sente, olha lá, eu não ando bem de saúde, não querendo sair da cama. Então vou melhorar aí, ó. Vou dar a dica, né? Novamente eu vou mostrar a pedrinha. Quem é que sabe que pedra é essa? Ela me veio num sonho, e aí eu falei, bom, é ela que eu tenho que usar nesse momento. Porque eu estava com energia baixíssima desde os 2 dias que eu fiquei com febre ali, energia muito baixa, tanto que só hoje eu consegui fazer a descrição do curso. Né? Então aí me veio, aí eu comecei a usar ela ontem, já mudou bastante a energia, inclusive consegui escrever. Olha, quase, hein? A Renata quase acertou. Mas veja que ela não é só vermelha, é um jaspe. Né? Mas ela não é só vermelha. Então vou deixar aí a galera pensar nela. Bom, o que acontece? Essa Lua tem Sagitário e ela se opõe, ela passa por um desafio, porque ela se opõe a Júpiter e faz quadratura com Saturno. Não é tão forte, né, não é tão forte essas quadraturas aí, mas elas ocorrem. Né, então pode ser que a gente tenha que rever algumas crenças, encarar algumas crenças que têm que ser revistas e de repente superar alguns bloqueios, algumas dificuldades. A Lisa falou, estou com pedras vermelhas e laranjas. Boas também, tem várias. Essa daqui, a jaspe vermelha tinha no curso. Essa daqui é a jaspe sanguínea. Jaspe sanguíneo, ou em inglês é bloodstone. E ela tem uma particularidade, porque ela é preta e vermelha, ela é vermelha e verde, né? Na questão do jaspe, ela tem uma particularidade muito forte de trazer vitalidade, de trazer energia, melhorar o sistema imunológico. Então, ela me chamou demais. Então, estou usando ela aqui, tá bem legal, né? Então, o que significa essas oposições? Como eu falei, não está tão forte, porque o Júpiter está no início de Gêmeos, a Lua já está na metade ali de Sagitário, mas é um chamado aí para de repente rever algumas crenças, como envolve Júpiter, pensar em exageros, né, que podem estar acontecendo. Né? Boa tarde, Kátia, seja bem-vinda. E a quadratura com Saturno pode demonstrar alguns desafios, alguns bloqueios que a gente tem que superar, vamos dizer assim. Né? Então, fazendo toda essa leitura, e vamos ver que tem Lilith também no meio ali, é como se viessem algumas memórias do passado e a gente enxergasse alguns bloqueios, né? Olhe para esses bloqueios e veja estratégias para ultrapassá-los. E aí o que acontece? Como eu falei, a gente vai ter um lado bem ajudante, que ajuda bastante, né, nesse mapa, que é o Mercúrio fazendo um sexto com Marte. Então é como se viesse para a nossa mente, para o nosso pensamento, a coragem, a energia, a força de Marte, né, que pode fazer com que a gente tenha coragem de conversar sobre situações, né, tenha uma dinamização mental, né, para poder direcionar o nosso pensamento e, por exemplo, como eu comentei também, né, esse elemento água e terra, nutrir ali nossos sonhos, nossos projetos. Então esse sexto ele é bem legal, ele dinamiza a nossa mente, ele traz coragem para resolver algumas questões que precisam ser resolvidas. E o que chama muito a atenção aqui também nesse mapa é que Lilith, que está ali no último grau de Virgem, Lilith está no grau 29 de Virgem, ou seja, ela já está mudando para Libra, né? Teremos Lilith em Libra nos próximos dias. Lilith faz uma oposição exata a Netuno, que está no grau 29 de Peixes. Então a gente tem uma oposição, uma tensão ali entre Lilith e Netuno. Estamos falando dos signos de Virgem e Peixes, ou seja, envolve muito a questão psíquica, a questão da saúde mental, do nosso inconsciente, né? E Netuno já fala disso, né? Netuno é o regente de Peixes, então ele multiplica tudo que a gente fala da parte pisciana. E Lilith vai falar sobre também feridas, né? Principalmente relacionadas à questão do feminino, da sexualidade, do nosso poder. Então, a Lilith fazendo oposição, e os dois, né, em graus últimos, né, o grau crítico, o grau anarético que a gente fala, também traz um convite a encarar essas questões. Então, quem tem algum trauma, principalmente ligado ao abuso, à questão de sexualidade, pode vir forte nesse momento também para se olhar. Vem do passado, né? A gente sabe que muitos desses traumas acontecem no ambiente familiar, então junta ali toda a temática canceriana, e aí talvez tenha que se encarar algumas questões nesse sentido. Então, é o momento também de olhar para essas questões terapêuticas. Bom, o Sol,
ele não vai fazer tantos aspectos enquanto ele estiver aqui passando por câncer, mas ele vai fazer alguns aspectos bem importantes. Eu listei aqui, né? Vão ser rápidos aqui esses aspectos. Primeiro, hoje, então, ele entra em câncer, então traz essa mudança. Não sei se vai dar, porque eu vou ter que buscar a Sullivan, eu vou ter que até acelerar essa live, porque eu vou ter que sair daqui para buscar a live, mas eu gostaria muito de estar aqui na varanda, no momento que o Sol estiver se pondo e entrando em câncer para eu fazer uma boas-vindas ali ao Sol canceriano. Mas hoje o Sol entra em câncer, muda essa energia, a gente já vai dormir com esse novo Sol. Aliás, novamente, né? Veja no seu mapa o que você tem no signo de câncer. Eu tenho a Lua. Então, eu tenho a Lua em câncer, significa que nesse momento eu vou ter algumas ativações ali importantes. Né? Mercúrio vai passar pela minha Lua, Vênus vai passar pela minha Lua, o Sol vai passar pela minha Lua. Veja se você tem planetas em câncer. Se não tiver planeta em câncer, veja qual que é a área do mapa, qual que é a casa astrológica que recebe, né, esse momento, o signo de câncer. Então, essa área da vida vai ser ativada, vai ser iluminada agora. E não preciso dizer, né? Se você é do signo de câncer, você vai passar pela revolução solar, vai ganhar um mapa novo, e é interessante você analisar. A Poliana falou, sem nenhum planeta, então veja, né, a área da vida, se o seu mapa é parecido com o meu, provavelmente vai pegar a casa 4 e 5. Né? Então, assim, é realmente a questão de família, emoções íntimas, e depois a casa 5 tem toda a questão de fertilidade, toda a questão de prazer. A Renata tem Lilith e o fundo do céu. Né? Então também, pelo jeito, é ascendente em peixes, né, que nem eu. Né? Não. Se o fundo do céu é câncer, então não tem nada a ver. A Elisa falou, meu ascendente. Então é importante, né, esse ponto aí vai passar pelo ascendente, todas essas energias. Câncer, casa 12, Saturno retrógrado ali, vai passar. Então veja, né? O Áries, ascendente em Áries, tá certo. É que eu tinha acabado de falar de um mapa que era igual ao meu, eu falei, opa, mais uma, não é. Então veja, né? Qual é a área da vida que vai ser iluminada nesse momento. Flaviana, boa tarde. O que acontece? Entra o Sol em Câncer, começa a trabalhar essa energia. No dia 11 do 7, eu vou até colocar aqui para ver como é que estará o céu no dia 11 do 7, temos um aspecto muito, muito legal, que é o trígono com Saturno. 11 do 7. O trígono com Saturno. E Saturno vai estar retrógrado já, né? Então Saturno, ele já estará retrógrado em Peixes. Nesse dia, a Lua vai estar fazendo a transição de Virgem para Libra. A Lilith já vai estar em Libra e a Lua vai fazer conjunção com a Lilith. E oposição, então, né, ao Saturno e Netuno. Esse dia está bem interessante, vai ser uma quinta-feira. É um dia extremamente terapêutico, principalmente no sentido de trazer um amadurecimento com relação a tudo que vem à tona, tudo que foi passado ali de questões emocionais. Então, se você teve contato com memórias, com lembranças, até questões familiares recentes que podem ser trabalhadas nesse período, o trígono com Saturno, tudo bem que é uma linguagem saturnina, pode ser um pouco dura, mas o trígono com Saturno ajuda a estruturar e a amadurecer essas experiências. E aí, novamente, né, nesse dia, a Lua vai estar justamente mudando de signo e fazendo conjunção com a Lilith, né, que vai falar sobre essas dores, esses traumas que eu comentei, que ficam durante esses 3 meses para a gente trabalhar, e ela vai fazer oposição a Saturno e Netuno também. Então, é um aspecto que eu diria que é bem assim, para a gente olhar para aquilo e aprender. Né? Eu sempre falo da oração do perdão, né, quando eu faço atendimento, e a oração do perdão é um processo que você faz justamente para liberar mágoas de pai e mãe, para poder reconhecer, né, que, enfim, tem todo o lado bom também, mesmo a pessoa que de repente sofreu demais com pai e mãe, tem sim um lado bom ali, e é um processo bem terapêutico que ajuda a gente a amadurecer algumas situações. Falando em dores, no dia 15 do 7, 15 de julho, por isso que eu diria que é interessante também, né? Nesse dia, 11 de julho, pegue aí toda a energia saturnina, né, se fortaleça, porque no dia 15 de julho, vamos colocar aqui dia 15 de julho, 15 do 7, a gente vai ter o Sol fazendo uma quadratura com Quirón. Um aspecto tenso com o ponto ali, Quirón, que fala sobre feridas, dores e assim por diante. Nesse dia, a Lua estará em Escorpião. Né? Então, para mim, principalmente, olha só como é bom você conhecer o seu mapa astral. Né? Eu já sei que esse dia, 15 de julho, segunda-feira, vai ser uma segunda-feira, ou seja, vai pegar o fim de semana também, porque como a Lua estará no meio de Escorpião, esse fim de semana, para mim, pode ser um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a Lua vai estar passando no, né, abençoado signo de Escorpião, e sempre, pessoal, sempre, se você conhecer o seu mapa,
você vai ver alguns pontos críticos que podem ter no seu mapa. Né? E aí, sempre que esse ponto crítico é ativado, geralmente vem alguma questão ali forte. Então, no meu caso, Escorpião é um ponto crítico. Eu tenho ali Plutão, Marte e Saturno em conjunção fortíssimos os dois, e ali é a minha casa 8. Então, sempre que a Lua passa por Escorpião, é uma coisa incrível, né? É que eu tenho meus recursos aqui para não surtar, mas sempre que a Lua passa em Escorpião, vem uma questão. E aí eu já vejo que nesse 15 de julho, a Lua estará em Escorpião, e além de tudo, o Sol vai estar numa quadratura com Quirón. Ou seja, podem vir feridas à tona. Essa ferida pode ser ativada por alguma pessoa que você está se relacionando, pode vir também de uma memória, mas a Lua estando em Escorpião, ela intensifica tudo. Né? Então, eu já olho para esse dia aqui e já falo, deixa eu já me trabalhar ali, né? Deixa eu já me preparar, porque eu sei que não é um dia tão fácil para mim. Né? A Flaviana falou, Câncer na 9 com Mercúrio retrógrado, Lua em Sagitário na 2. Tem que olhar a Lua no mapa ou na casa 4. Então, tem que olhar o ideal assim, que você está falando porque o Câncer ele é ativado agora, né? Então é interessante olhar a sua Lua. Olha a Lua. Né? A Lua é o ponto mais importante. E a área onde você tem Câncer, que é a casa 9, que é onde vai estar sendo ativado aí esse momento. A Renata falou, Escorpião me afeta também na casa 8. Pois é, porque o meu ascendente é quase Áries, né? Ele é Peixes, no terceiro decanário de Peixes. Então a Lua em Escorpião, ela passa por essa casa que é o pântano, né? Eu chamo de caverna, mas tem um livro que é bem interessante também, que eu não li ele ainda, mas eu já ouvi falar muito dele, que chama Os Pântanos da Alma. E aí é totalmente ligado à casa 8, Escorpião e assim por diante. Poliana também tem aí a Lua em Escorpião na casa 8, então a Lua em Escorpião pode ser bem intensa para você também. Bom, no dia 18/7 é como se viesse a libertação. 18/7, vamos olhar ali o dia 18/7, a gente vai ter o Sol fazendo um sextil a Urano. Muito interessante esse aspecto. 18/7 é na quinta-feira, dia de Júpiter. A Lua estará em Sagitário, que é um signo regido por Júpiter. Então até essas possíveis dores aí que venham, né, nesse dia aí de quadratura com Quirón, se a gente esperar um pouquinho, né, porque a Lua está em Escorpião, aquela tensão, e depois a Lua muda para Sagitário, dá uma aliviada. Então, na quinta-feira, dia 18, a Lua estará em Sagitário e o Sol vai estar recebendo esse sexto com o Urano. E o Marte ele já vai ter feito a conjunção com Urano, né? Ele já vai ter feito aí esse aspecto. É interessante que o Sol e Marte eles não vão se falar exatamente, eles vão estar se falando, mas eles não vão fazer uma conjunção exata nesse momento aqui. Urano fala de libertação, né? Urano fala da gente poder ter aí alguns insights, algumas consciências e se libertar, né, daquilo que não serve mais, daquele passado que de repente já não está tão legal. O Sol já vai estar terminando, né, a passagem por Câncer, Mercúrio e Vênus já estarão em Leão. A Flaviana falou, tem um ascendente em Escorpião com Urano e Plutão na 12. Né, sinto muito a passagem da Lua. Então veja aí, né? Se você tem um ascendente em Escorpião, com certeza quando a Lua passa ali é um ponto bem significativo. E se toca, né, Urano e Plutão, também com certeza traz algumas coisas à tona. Por fim, no dia 22/7, a gente vai ter então o Sol fazendo um trígono com Netuno, um aspecto muito legal, um aspecto lindo aí, né? Que é a harmonia entre o Sol e Netuno, trabalhando a questão emocional, trabalhando a espiritualidade, trabalhando a questão do inconsciente. Eu diria que é um finalizar com chave de ouro essa passagem, né, do Sol por Câncer. Então, o que eu recomendaria aqui, né? E aí nesse dia, né, no dia 22, o Sol entra em Leão. Aliás, às 16h48 desse dia, o Sol já estará em Leão. Então ele vai entrar em Leão ali no meio do dia 22, que será uma segunda-feira. Então, uma segunda-feira, a gente tem aí a temporada leonina, a temporada mais forte para o Sol, né? Que o Sol ele rege Leão, então ele fica ali poderoso no signo de Leão, e quem for de Leão vai começar a ter a sua revolução solar. Então eu diria que esse dia 22 é como se fosse uma finalização com chave de ouro de um momento muito bom para a gente poder olhar para o passado e novamente digerir algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Né? E o trígono com Netuno, principalmente para quem está ligado com a espiritualidade, para quem tem aí contato com uma força maior, é como se desse aquela bênção para que a gente finalize essa temporada canceriana de uma forma amorosa, de uma forma
que tem ali, né, um entendimento espiritual também de tudo que está acontecendo na vida. Porque tudo tem um porquê, né? Então, às vezes a gente fica ali, por que isso aconteceu comigo? Por que eu passei por isso? E assim por diante. Mas no final das contas a gente começa a compreender que tem um porquê ali, traz aprendizado, traz evolução e assim por diante. E aí a gente termina, a gente vai voltar então no dia perto do dia 22 para falar da entrada do Sol em Câncer. Para a gente finalizando, que eu estou vendo que já são 10 para 5, né? Eu vou deixar aqui a dica de 3 cristais. Eu não vou nem falar deles aqui agora, não vou nem mostrar eles aqui agora, porque não vai dar tempo, eu vou ter que sair. E aliás, eu ouvi falar que parece que o Instagram está limitando também a live a 1 hora, ele derruba, então eu não sei se isso está acontecendo, porque eu não vou garantir que não aconteça aqui. Então eu vou falar desses 3 cristais e desses 3 óleos, e ao longo dos próximos dias eu vou colocando conteúdos aqui sobre eles. Né? Bom, o primeiro cristal que eu vou indicar, claro, é a Pedra da Lua. A Pedra da Lua, que é totalmente associada a Câncer, à energia lunar, às emoções, né, ao trabalho familiar, ao trabalho com a intuição. Aliás, uma outra coisa interessante, né, principalmente o Sol fazendo trígono com Netuno, né, no final ali dessa passagem por Câncer. Câncer é um signo muito ligado à intuição, né? Ou seja, você ter aquela coisa do tipo, você sentir. Então, se você quer melhorar a sua intuição, se você quer ter uma conexão melhor com a sua intuição, esse período pode ser incrível. Porque eu também sei de pessoas que até reclamam, pô, eu não dou atenção para a minha intuição, eu não confio naquilo que eu sinto. Então, é um momento muito bom para afinar isso. Né? E se realmente você perceber que você tem interferências do tipo, será que é uma intuição, será que é uma interferência energética, pode ser o momento de você poder, né, ajeitar isso. Então a Pedra da Lua ajuda, a Selenita ajuda, a Selenita acho que é muito boa, porque ela pode também trabalhar, além de tudo, a purificação, a limpeza e a conexão com mentores, guias e a espiritualidade. E a água marinha, principalmente para quê? Para acalmar nossas emoções, que podem estar ali. Câncer, eu diria que é o Áries de água, né? Então são emoções ali que podem borbulhar. E a água marinha também é muito utilizada para refinar a questão da intuição e da mediunidade. Né? A Kátia perguntou aqui, onde posso comprar malaquita e pedra da lua verdadeira? Aí eu vou dar a dica que é o seguinte, né? Nas grandes lojas, eu fui recentemente na NP Minerais. E aliás foi ali que eu comprei, essa aqui eu comprei recente. Né? Eu já tinha um jaspe sanguíneo, mas ele era do verdão mais escuro e não tinha o vermelho, né? Então eu queria uma dessa aqui que tem essas manchinhas vermelhas e verde, traz essa combinação linda. Então eu fui recentemente ali, aliás, fui lá por causa de um sonho. Eu sonhei com um pingente de pirita e eu falei, eu preciso de um pingente de pirita, eu quero um pingente de pirita, e ele fica bem aqui na altura do meu plexo solar. Eu já tenho um monte de pirita, né? Mas eu queria o pingente. Aí eu pensei, eu posso comprar online, né? Porque eu queria logo, mas aí me veio o dia na loja lá e eu fui visitar. Que dica que eu dou? Se você vai nessas lojas grandes que tem muito cristal, né? E você, a Bia falou, câncer é o Áries da água. Eu amei, é isso aí, né? Câncer também, quando fica bravo, é coisa louca. Então, se você for numa loja dessa com conhecimento, você consegue comprar. Entendeu? Então, assim, nessa mesma loja, você tem o citrino queimado, né, que é a ametista queimada, e você tem o citrino natural. Né? Se você já conhecer, você fala, beleza, eu vou comprar o natural aqui porque eu reconheço ele. Nessa mesma loja tem a pedra da lua natural, verdadeira, alguns tipos inclusive, e tem a opalina, que é a pedra da lua falsa. Se você conhecer, você fala, essa daqui é a sintética, essa daqui é a natural, eu vou comprar. E digo mais, se você chegar na loja, chegar para o vendedor e demonstrar que você tem um conhecimento de... aqui onde eu moro não tem, online não é seguro? Online é seguro. Online eu diria que você pode comprar no Espaço Cristalino, né, que tem ali loja online, e aí lá eu sei que só vende pedra natural. Mas o que eu acho legal, né, quem tem a possibilidade nessas lojas grandes, que tem muitos cristais, se você demonstra ali que você tem conhecimento, aí o vendedor ele te fala as coisas. Eu vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo. A gente estava lá, aí a gente foi na parte das gemas, né? Das joias ali e tudo. Aí a gente viu rubis ali num preço muito barato. Falou, meu, rubi nesse preço não é possível, né? Aí a gente foi falar com o vendedor, aí ele, não, isso aqui é o preço do rubi mesmo. Eu falei, não, peraí, não é possível. Aí ele falou, mas é que esse rubi é reconstituído. Aí eu falei, tá aí a pegadinha. Né? Então era um rubi que não era natural. O rubi natural era milhares de vezes mais caro. Então, se você demonstra um conhecimento, o vendedor ele vai falar, essa malaquita é reconstituída, essa daqui é natural. Né?
Então fica a dica, né? Aí vem aprender sobre cristais no curso, que você chega numa loja qualquer e você fala, eu conheço sobre cristais, eu quero natural, eu não quero tingido, eu não quero bombardeado e assim por diante. Mas aí online, por exemplo, depois manda mensagem para mim que eu te mando o, o link lá do Espaço Cristalino, você pode comprar lá. Eu acho que até a LP vende online também, se eu não me engano, né? Tem várias lojas aí que você pode de repente olhar. Então tem essas três pedras que eu indicaria para esse período, né, que a gente pode utilizar elas ao longo do tempo. E os óleos essenciais, eu vou indicar aqui o cardamomo, que eu já indiquei, né, na Vênus e Mercúrio em Câncer. Cardamomo para ajudar a digerir tudo que vier de informação e para ajudar também a refinar a intuição e a espiritualidade. Mirra. Mirra é um óleo mais caro, né? É um óleo que talvez nem todo mundo vai ter acesso a ele, mas é um óleo incrível e ele é muito para trabalhar a energia da mãe, trabalha muito o feminino. Então, para quem puder ter o mirra aí nesse período, pode ser muito interessante. E fica a dica, né? Se você por um acaso compra produtos de beleza e tudo, o mirra é um super óleo essencial para beleza, né? Então você pode comprar o mirra, usar ele, fazer o seu cosmético inteligente, o seu cosmético natural e ainda trabalhar toda a parte vibracional e energética dele. Eu vou falar mais sobre o mirra, né, nos próximos posts. E a salva esclareia, né, que é um óleo incrível, totalmente ligado ao feminino, totalmente ligado à intuição, né, e ajuda também nesse refinamento, né, e o acesso ao inconsciente. Né. Olha a Fernanda aí, arro, Fernanda, boa tarde. Qual óleo me ajudaria a voltar a sentir cheiro e gosto? Estou com o nariz congestionado. Hortelã-pimenta, né, é um que ajudaria bastante. Já dou a dica, hein? A do Terra está com uma promoção, estou para gravar o vídeo, não gravei ainda. Comprando o brief, que ele também ajuda, porque ele tem hortelã-pimenta, ele tem louro, ele tem um monte de coisa, ganha o peppermint. Então está numa promoção muito legal. O hortelã-pimenta, ele ajuda bastante. Eu, nesse evento de doença que eu tive aí, não sei exatamente o que foi, sei que fiquei com febre 2 dias e fiquei com o olfato totalmente zoado, né? O cheiro do café estava horrível, tudo horrível. E aí eu usei muito o brief, né? É uma delícia esse cheiro. Eu usei muito o brief e usei muito o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta que é incrível. Então ele ajuda, né, a voltar. Aí você vai fazendo algumas sessões aí, faz umas 2, 3, 4 sessões de inalação do hortelã-pimenta ao longo do dia, ele vai ajudar bastante. O manjericão ajuda também, mas eu diria que assim, um óleo que todo mundo deveria ter é o hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta. E se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, se eu não me engano, o brief ele tá para membros 135, se eu não me engano. Qualquer coisa você manda mensagem para mim e a gente se fala aqui. Eu vou fazer o meu pedido daqui a pouco. Daqui a pouco não, hoje, né? Eu vou fazer meu pedido nos próximos dias. Se Zendocrine e Zengest podem ajudar? Até pode, porque eles têm uma série de óleos essenciais, né? São dois mix que podem ajudar também, né? É que o Zendocrine e o Zengest eles já são mais voltados à digestão, a todo o processo de digestão. O Zendocrine, ele está até aqui comigo, né? Ele tem coentro na composição, tem gente que odeia o cheiro de coentro, mas tem muito forte, então eles são mais ligados. Esse aqui é o detox, né? Ele é muito ligado a fazer um detox, e o Zengest é o santo óleo que ajuda demais, porque ele ajuda em qualquer questão digestiva. Então também eles podem ajudar, porque o próprio Zengest ele tem hortelã. Mas é que a hortelã pura, a menta pura, que eu vou sentir o cheiro agora, que é maravilhoso, ela é bem forte, né? Então, quando você pinga uma gotinha na mão aqui, e você inala, ela vai meio que abrindo toda a parte respiratória. Se você vacilar, você até tosse, né? Porque é muito forte. E o cheiro é super agradável. Então, e é um óleo que, assim, esse óleo todo mundo tem que ter. Ele é incrível porque você pode tomar ele, e ele ajuda na digestão, tá com uma queimação, ele ajuda. Ele ajuda a oxigenar, então para quem treina, para quem faz academia, ele é fundamental. E ele trabalha toda a parte respiratória também. Além de ajudar na dor de cabeça, para quem de repente, sei lá, treina muito e fica dolorido, pode fazer um óleo de massagem com hortelã, ele ajuda bastante. Então é um óleo coringaço. Chá de menta é muito bom, então o chá também. É que aqui seria uma potência maior, né? Então o chá de menta vai ter um cheiro, vai ter um efeito para você tomar, mas esse aqui, inclusive esse aqui, como eu falei, né, dá para tomar. O que dá para fazer? Você pode também pegar, molhar aqui o dedo e colocar no céu da boca. O negócio já sobe assim e dá aquela desentupida no nariz, é uma coisa muito boa. E é uma delícia, o gosto é muito bom. Pessoal, é isso, Fernando. Então manda mensagem para mim, porque de repente, se você quiser, eu já pego nessa leva que eu vou pedir para mim, né? Já peço para você, e aí você já tem aí esses dois óleos
e são incríveis. Se quiser estender, tá a promoção também, tem o Zendocne com o Zengast e tem o Lavanda com o Steri, né? Então tem algumas promoções bem interessantes. Vou ficando por aqui, pessoal. Um beijão. Vou ter que correr lá para a cidade. Muita gratidão, Namastê Harion. Até amanhã no Astral do Dia. Hoje eu ainda vou gravar o Astral do Dia. E amanhã provavelmente a gente vai ter live da Lua Cheia. Lua Cheia em Capricórnio, que já é amanhã. Então a gente ainda vai entrar aqui ao vivo para bater um papo sobre a Lua Cheia que está começando amanhã. Então, gratidão, pessoal. Um beijão. Tchau, tchau.